Sempre pensei a pintura como uma construção de espaços, e isso foi o que sempre me guiou na minha produção, e que de certa forma acabou me levando a pensar tanto em espaços estéreis, desérticos e abstratos, como em espaços vivos, dinâmicos e até mesmo figurativos. Aos poucos eu fui me percebendo, durante os anos de investigação, que eu estava sempre insistindo por um encontro entre dicotomias ou possíveis dualidades. E isso acabou me levando a pensar a paisagem em confronto com a abstração. E sempre insisti nessa relação cromática que se dava pela sobreposição de camadas, o que me fez a começar a aplicar pequenas máscaras próximas às bases da pintura ou nas suas bordas, com a intenção de resguardar, de proteger pequenos espaços das camadas anteriores, como se fossem recortes ou fendas que se abriam para o que existia antes e foi velado. Assim eu comecei a perceber que estas camadas, elas funcionavam como peles, como se fosse um corpo que possui uma pele que o reveste, que o cobre, que o protege. E ao mesmo tempo que eu estava pensando nesta pintura como um espaço, comecei também a pensar sua existência como se fosse de um corpo. E assim fui percebendo que, aos poucos, ampliando as suas escalas, essas pequenas fendas começaram a se transformar em possíveis linhas do horizonte, enaltecendo ainda mais essa dupla possibilidade de se ter tanto um corpo quanto uma paisagem, ou um corpo que abriga a paisagem. Fui percebendo também que lidava com essas disparidades de forma muito objetiva. É o que me fez a questionar as relações entre mecanicidade e gestualidade. Assim, a gravura entra no trabalho com a possibilidade de me dar ainda mais problemas a serem resolvidos, onde as impressões mecânicas se juntam à gestualidade da pintura. Essas imagens, que são pequenos detalhes recolhidos da paisagem, elas são trabalhadas em computador, transformadas em matrizes, e essas matrizes são aplicadas junto à pintura. Entre esses elementos ornamentais, ditos decorativos, retirados da arquitetura e da paisagem, surgem pequenas escritas, frases que são de cunho político, que são retiradas de telejornais que comentam a nossa realidade atual e que, de certa forma, trazem tanto um sentido de comunicação quanto um sentido de não comunicação. Entre essas dicotomias, entre o ornamental, entre o verbal, entre o mecânico, entre o gestual, entre o espaço, entre o corpo, é que estou agora a me deter e a investigar durante este processo.